Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e o versículo 1. Todos estão juntos aí, acharam? Vamos ler então, diz assim: Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Vamos continuar com a Bíblia aberta e vamos voltar um pouquinho, bem rápido, naquilo que a gente já falou nas mensagens anteriores. Então é essencial entendermos o livro dos Atos dos Apóstolos, porque ele é meio que o cerne de todo o ensinamento, de toda a doutrina do Novo Testamento. Porque é aqui que a igreja começa, é aqui que o Espírito Santo vem habitar nos salvos. É bom entendermos o livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vimos na mensagem anterior como que vivia a igreja dos primeiros convertidos ao Messias. Pastor, por que você usa a expressão Messias? É a expressão hebraica para Cristo. Cristo é grego, Messias é hebraico. E quando eu falo Yeshua HaMashiach, eu estou falando em hebraico o nome de Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Se você chegar lá em Israel e você falar para um judeu, você tem que crer em Jesus, ele vai falar para ti: quem é esse cara? Porque Jesus, Jesus em inglês, Jesus no português, na verdade foi uma adaptação no passar dos anos do nome de Yeshua. O nome de Jesus em hebraico é Yeshua, ou Yeshua. Yeshua, o Mashiach, o Messias, o Cristo. Quem sabia que o nome de Jesus era Yeshua? Quem sabia? Levante a mão, por favor. Os que não levantaram, julgo que não sabiam. O nome de Jesus é Yeshua. Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo. Ele é hebreu. O nome dele é o nome de um homem hebreu, né? Yeshua. Então, quando eu falar Yeshua, eu estou falando de Jesus. Amém? Se você chegar em Israel, se você for evangelizar um judeu e falar, você tem que crer em Jesus, ele vai falar: quem é esse cara? Você não sabe quem é Jesus. É Yeshua, ou Yeshua. Amém? Então, nós vimos na mensagem anterior como que a igreja, os irmãos recém-convertidos, viviam reunidos em comunhão. Como que eles estavam, como que eles viviam. Nós aprendemos que eles, após a descida do Espírito Santo, a conversão de 3.000 pessoas, agregando aos 120 irmãos que já estavam ali, diz que eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Eles perseveravam em louvor a Deus, em oração. Eles cuidavam uns dos outros. E eles levavam as boas novas de pessoa a pessoa. Eles pregavam o evangelho a todos que eles tinham acesso. Parece que mudou alguma coisa para hoje? Quando a gente vê falar em evangelho, em cristianismo, a gente vê que mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Principalmente o fato de cuidavam uns dos outros.
Nós vivemos num tempo em que é cada um para si, Deus por todos. E às vezes dentro de uma comunidade de fé. Ou seja, é um princípio que nós precisamos viver, o cuidado mútuo. Eu cuido de você, você cuida de mim. É isso que nós tentamos fazer como comunidade, como igreja, em pequenos grupos. Cuidado mútuo. Então a igreja perseverava no ensinamento dos apóstolos, na oração, no cuidado mútuo e também na pregação do evangelho, no compartilhar do evangelho através dos relacionamentos. Eles se reuniam de casa em casa e celebravam a ceia do Senhor de casa em casa. Escute isso. Eles não celebravam a ceia do Senhor no templo. Correto, pastor? Como assim? Você vai entender. Eles celebravam a ceia do Senhor de casa em casa. Se reuniam coletivamente em um dos pátios do templo de Jerusalém. Agora você vai entender. O templo de Jerusalém, que estava ali naquela época, que foi aumentado, reformado por Herodes, para agradar os judeus. Quando Jesus nasceu, era esse templo que estava ali, o mais magnífico dos templos que já estiveram em Jerusalém. Esse templo, só quem poderia entrar dentro do templo eram os sacerdotes, somente os sacerdotes. E o templo era dividido pelo lugar santo e o lugar santíssimo. Havia uma divisão dentro do templo. O primeiro compartimento era o lugar santo e o segundo compartimento era o lugar santíssimo, como se aqui fosse o lugar santíssimo e um véu estava aqui. As pessoas iam adorar a Deus, mas não entravam no templo. Me entenderam? As pessoas não entravam no templo. Só quem entrava no templo eram os sacerdotes. E só quem entrava no lugar santíssimo era o sumo sacerdote. Pronto. Então, como é que as pessoas se reuniam no templo? O texto diz que os discípulos se reuniam de casa em casa e também se reuniam coletivamente no templo. Aonde? Em um dos pátios do templo. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Fora do templo havia repartições, pátios, o pátio dos gentios, ali só podia ficar os gentios, o pátio das mulheres e assim por diante. Então, os crentes em Jesus, em Yeshua HaMashiach, eles se reuniam em um dos pátios do templo, não era dentro do templo. Então eles não poderiam celebrar a ceia ali. A ceia era celebrada de casa em casa. Havia duas formas de se reunir, de casa em casa, e eles se reuniam num número maior no templo para adorar a Deus. Quando eu digo no templo, era em um dos pátios do templo, para adorar a Deus e para pregar o evangelho, porque ali havia muitas pessoas, muitos judeus estavam ali diariamente. Amém? O texto que nós vamos analisar agora relata uma das idas de Pedro e João ao... Agora vocês entenderam. O texto que nós vamos ler, o versículo 1, pode ir lá no versículo 1, diz assim: Pedro e João subiram juntos ao templo. Eles não entraram no templo, eles iam orar em um dos pátios do templo. Era um lugar de oração, então as pessoas iam orar, tanto os judeus quanto os crentes em Jesus, os discípulos de Jesus iam orar no templo. Então o versículo 1 diz que Pedro e João subiram ao templo, a hora da oração, a nona, era às 3 da tarde, nosso horário às 3 da tarde, eles subiram para orar. O primeiro ponto que eu quero que os irmãos entendam é o que acontecia nesse horário, a hora nona, no templo. O que acontecia? Hora da oração, mas era mais que isso. O que acontecia nesse horário, às 3 da tarde, para nós, a hora nona no templo? Pega a sua Bíblia rapidinho, vamos lá. Números, capítulo 28, versículo de número 3. Números, capítulo 28, versículo 3. Olha que fantástico isso. E o versículo 4. Essa era a hora do holocausto vespertino. Ou seja, o holocausto da tarde.
um cordeiro era completamente queimado ao Senhor. É isso que nós vamos ler agora em Números, capítulo 28, versículo 3. Acharam? Diz assim: e dir-lhe-ás, esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de um ano, sem mancha, cada dia, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás às 3 da tarde, a hora nona. Amém? Era todo dia 2 cordeiros de um ano sacrificados no templo. Amém? Um de manhã e outro à tarde. A hora nona era a hora do sacrifício vespertino, sacrifício da tarde. Era os sacerdotes sacrificavam o cordeiro no altar do holocausto, oferecia aquele sacrifício a Deus, e o cordeiro era todo consumido no altar do holocausto, através do fogo que ali havia continuamente. E também era um horário de oração, porque nesse horário os judeus iam orar. Então era um horário, um momento estratégico. Pedro e João não foi à toa no templo. Eles foram no horário estratégico, onde muitas pessoas estavam reunidas, muitos judeus estavam reunidos por causa do holocausto. Era o horário do holocausto. Era comum estar presente um grande número de pessoas nesse horário. Ah, agora eu já sei, pastor, por que Pedro e João foram no templo nesse horário? Foram para orar e para pregar o evangelho. Eles estavam atrás do número de judeus reunidos para eles pregarem o evangelho. O segundo ponto que eu quero que os irmãos entendam, versículo 2, o versículo ficou claro: hora nona, 3 horas da tarde. O que esses cabras foram fazer lá? Tinha muito judeu reunido, era o horário do holocausto. Eles foram estrategicamente. Versículo 2: era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Agora aqui vem o segundo ponto da mensagem. Eu não dei o tema da mensagem, né? Não deu o tema, né? O tema é o milagre na porta formosa. O milagre na porta formosa. Guarda esse nome: Formosa, porta formosa. O segundo ponto, no versículo 2, que eu quero que os irmãos entendam, é que era costume diário de um paralítico estar ali. Era costume daquele homem, daquele paralítico, todo dia estar sentado ali no templo, na porta do templo, na porta da entrada de um dos pátios do templo, chamada a Porta Formosa. Havia algumas entradas e essa era chamada de a Porta Formosa. Era costume deste homem. Esse homem, ele era paralítico de nascença. E provavelmente os 2 únicos lugares que ele havia passado toda a sua vida era a sua casa e a Porta Formosa. Esse homem não tinha mais o que fazer. Naquela época em Israel, um coxo, ou alguém que tinha fluxo de sangue, ou um leproso, ou qualquer tipo de enfermidade, era considerado alguém imundo, separado, amaldiçoado, desprezado por Deus. E este homem, ele não tinha outro recurso a não ser pedir esmola. E ele, desde pequeno, ele era levado até a porta do templo, a porta chamada Formosa, e ali ele era deixado para pedir esmola. Ele estava na porta do templo, mas ele nunca havia entrado no pátio do templo. Ele não sabia como era lá dentro. Os únicos 2 lugares que ele conhecia eram a sua casa e a Porta Formosa. Ele só conseguia ver as pessoas de baixo para cima, porque ele era coxo. Ele estava no chão, ele se rastejava. Ele não poderia passar dali, pois era coxo. Mas o mais interessante é que ele não sabia que o véu do templo já havia sido rasgado. Pega a Bíblia. Vou te mostrar o que eu estou falando na Bíblia. 27 de Mateus, versículo 51. Marca Atos, para você voltar fácil.
Mateus 27, 51. O véu do templo estava rasgado. O que significa? Mateus 27, 51. Olha só o que diz. Jesus está na cruz. No verso 50 ele clama com grande voz e entrega o seu espírito. Ele morre. E o 51 diz, 27, 51 de Mateus: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Dizem os historiadores que era necessário dois bois, um de cada lado, puxando aquele véu, ainda não conseguia rasgá-lo. 2 bois, um de cada lado, puxando aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, que foi esse véu que se rasgou. 2 bois não conseguiam rasgar o véu. E foi de cima para baixo, não de baixo para cima. Por quê? Porque foi uma obra de Deus. O que é que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo que o véu do templo rasgado, a mensagem era: agora nós temos acesso a Deus. Agora nós temos acesso a Deus. Olha só que interessante. Esse homem, não havia ainda entendido essa mensagem. Esse homem ainda não havia compreendido que agora ele tinha acesso ao lugar santíssimo. Esse homem estava na porta, a porta formosa, e ele poderia ter acesso, ele não morreria mais, porque toda pessoa que entrasse no templo, no lugar santíssimo, se não fosse o sumo sacerdote, ele seria fulminado por Deus. Mas agora o véu se rasgou, ele tem acesso, mas ele não sabia. Quantas pessoas estão assim hoje? Tem acesso a Deus através de Jesus, mas eles não sabem, ou muitos não querem saber. Você tem acesso. Você tem acesso. Eu tenho acesso. Eu não preciso de um intermediário. O meu intermediário é Jesus. Eu não preciso pedir para ninguém, eu não preciso pagar para ninguém, eu tenho acesso. Se eu tenho acesso através do sangue de Jesus, então por que eu não entro na presença dele? Porque eu sofro tanto, porque eu mendigo tantas vezes esmolas espirituais, achando que aquela pessoa é melhor do que eu, e ela tem acesso ao lugar santíssimo e eu não tenho. Então eu peço para ela, ou eu pago para ela, ou eu me humilho a ela, e ela chega até a presença de Deus, porque eu não posso. Quem disse que você não pode? Você tem acesso. Você tem acesso, ninguém pode te impedir. Você pode repetir comigo: eu tenho acesso. Eu tenho acesso. Para a glória do nome de Jesus. Voltando para a Bíblia, Atos capítulo 3, versículo de número 3. Vamos lá. Atos 3, versículo 3. Diz assim: ele vendo a Pedro, olha só, pega o enredo da história. Ele está na porta do templo. Pedro e João vêm vindo para a oração. E o versículo 3 diz que ele viu a Pedro e a João, que ia entrando no templo, e pediu que lhe desse uma esmola. Ele não sabia do acesso que ele tinha. Ele continua aquela vida dele, dependendo de esmola, dependendo de ajuda. E quem vem vindo? Pedro e João. Com certeza, Pedro e João sabiam quem era aquele homem. Aquele homem, desde criança, ele estava ali, pedindo esmola na cidade, no templo. Seus pais, com certeza, ou aqueles que cuidavam dele, levavam ele para este lugar. As pessoas conheciam ele. Pedro e João também conheciam. Mas nunca ninguém deu atenção para ele. O máximo que fazia era jogar uma moeda. Toma! Mas agora no versículo 3, Pedro e João vêm entrando, e diz que eles olham para Pedro e João. No versículo 3, o paralítico não sabia. Ele não sabia que era possível ter uma vida nova em Jesus Cristo de Nazaré, em Yeshua HaMashiach. Ele não sabia.
Ele estava tão acomodado à Porta Formosa, ele estava tão acomodado com a vida que ele estava levando, ele estava tão acomodado com as esmolas, que ele não sabia, ele não entendeu, ele não percebeu, ele não ouviu falar, ou até ouviu falar daquele que morreu na cruz, mas não interessou muito para ele. Afinal de contas, ele estava satisfeito com a vida que ele estava levando. Estava bom, estava acomodado, estava tranquilo. Quantas pessoas assim, queridos? Acomodadas. Está um inferno a vida. Vai fazer o quê? Eu nasci coxo. Eu preciso da ajuda das pessoas. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, meu pai era assim, minha mãe era assim. Acomodadas. Elas não conseguem entender a mensagem que nós encontramos no Evangelho de que é possível uma vida nova em Jesus Cristo. É possível uma vida cheia do Espírito Santo. É possível passar pela guerra, mas passar em paz. É possível passar pelo fogo, passar pela água, e o fogo não queimar, e a água não deixar com que você afunde. É possível uma vida nova em Jesus. Por que as pessoas sofrem tanto? Por que as pessoas não abrem o coração? Por que as pessoas não deixam o Evangelho transformar a vida delas? Por que as pessoas gastam toda uma vida recebendo esmolas? Quando eu falo esmolas aqui, eu estou espiritualizando. Esmolas espirituais. A vida espiritual não existe, porque está morta espiritualmente. Aonde diz que tem um recurso, ela corre para lá, corre para cá. Ó, tem um recurso lá, tem alguém que benze, vamos lá. Ó, tem alguém que revela, vamos lá. Tem alguém que ora e o fogo cai, vamos lá. E eu tenho acesso a Deus. Para que eu preciso ficar correndo atrás dessas coisas? Misticismos, feitiçaria. A Bíblia condena, o Senhor condena, e eu tenho acesso. A porta está aberta, e eu não consigo ver, eu não consigo enxergar. Esse homem não sabia que era possível ter uma vida nova, cheia do Espírito Santo, através da fé em Jesus Cristo. Esse homem se contentou com esmolas, e essa era toda a sua esperança. Esmolas, toda a sua esperança. Infelizmente, querido, infelizmente, o que nós mais vemos hoje são pessoas mendigando espiritualmente, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, acolá. E nós temos esse manancial inesgotável em nossas casas, nas nossas mãos, na versão que você quiser, no idioma que você quiser. Pessoas morreram para que você tivesse a Bíblia em português. Não consegui entender Almeida Revista e Corrigida, pega atualizada. Não consegui entender atualizada, pega a tradução na linguagem de hoje. Comer a palavra, se alimentar da palavra. O véu se rasgou. Ah não, mas o pastor tem mais intimidade com Deus. Será mesmo? Será mesmo? Ah não, a irmã do reteté tem mais intimidade com Deus. Será mesmo? Às vezes o irmãozinho, aquele que ninguém dá nada, simplesinho, humildezinho, quando ele ora, Deus responde. Aleluia. Mas a gente foca nas pessoas que estão em destaque. Ah, o pastor, ah, o cantor, ah. Você tem acesso a Deus. Você não tem desculpa para não ter intimidade com Deus. O véu se rasgou. Depende de você. Amém? É necessário entender que em Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, temos tudo o que precisamos. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Amém? Então pega a sua Bíblia, Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 ao 30. Depois nós vamos lá em 1 Pedro. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu, ó, Jesus está dizendo, eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Descanso para a vossa, é tudo o que nós precisamos. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é. A gente vê religião colocando fardos tão pesados nas pessoas. E Jesus diz assim, ó, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é. Se a sua religião é um fardo pesado para você, ela não é de Jesus. Amém? Se a sua religião é um fardo pesado para você, ela não é de Jesus. Jesus não criou religião. Deus não fundou religião. Você consegue entender isso? Não existe a igreja verdadeira. A minha igreja é a igreja verdadeira. Se você faz parte do corpo de Cristo, se você é salvo, você faz parte da igreja verdadeira. Mas a igreja verdadeira não é um templo. Não é uma denominação. São pessoas salvas em Jesus Cristo. Você é salvo, você crê em Jesus, você nasceu de novo, então você faz parte da única igreja verdadeira que existe, que é o corpo de Jesus Cristo, do qual você e eu somos membros. O fardo de Jesus, ele diz, é leve. Amém? Vamos repetir esse versículo bem forte. Porque o meu jugo é suave. Agora só para os que almoçaram. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mais uma vez, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha para a pessoa do seu lado e pergunta se o fardo está leve ou está pesado. Se está pesado, irmão, manda jogar fora esse negócio aí. Se está pesado, manda jogar fora esse negócio. Por quê? Porque lá em 1 Pedro está escrito, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vamos lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus, depois de Tiago, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Existe o tempo de Deus. Como que eu faço isso? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Jesus é um amigo que quer te ajudar a carregar as dificuldades da sua vida. Porque tem pessoas que pensam, agora estou indo na igreja e não tem mais problema, agora eu sou um super-homem e a minha mulher é a Mulher Maravilha. Ninguém mais vai ter problema. Isso é verdade? Não. Você deixa de ser ser humano quando você começa a vir na igreja, ouvir a palavra, entrega os seus caminhos a Jesus, nasce de novo, se converte, os problemas acabam? Quem disse para você está mentindo. Porque enquanto você estiver aqui, você vai ter luta, dificuldade, problema, situações para vencer, pessoas que não vão com a tua cara, pessoas que não vão gostar de você, problemas que virão e assim por diante, conta para pagar, boleto que vai vencer, enfermidade. A vida continua. A vida continua. Dificuldades virão, mas porém, existe um amigo do seu lado, que ele diz assim, ó, lança sobre mim toda a sua ansiedade. É como se você tivesse, você começou o seu dia, aí você pega aquele saco de lixo preto e coloca nas costas, e amarra no pescoço. Aí pega aquele garfinho de colher lixo, aí começa o dia, aí pegando, alguém fala mal de você, você coloca ali, alguém te critica, você coloca ali, uma conta venceu e o dinheiro faltou, você coloca ali, o esposo gritou com você, você coloca ali, relacionamento ruim com os filhos, você coloca ali, problema de dificuldade no final do dia, dá um balaio de problema desse tamanho, você está assim, ó. Aí Pedro vem dizer assim, ei, humilha-se debaixo da potente mão de Deus, no seu tempo ele vai te exaltar. Como é que eu faço isso? Lança sobre ele toda a sua ansiedade, todas as suas lutas e dificuldades, porque você não consegue carregar. Aí me vem na mente aqui a história daquele homem que estava andando na rua com uma mala muito pesada nas costas, caminhando, atravessando o estado, aquele fardo pesado, aquela mala nas costas, e passou um caminhão e disse para ele, quer uma carona? Ele disse, eu quero. Sobe aí, então ele subiu. Só que ele continuou com a mala nas costas. E o caminhão foi, e ele com a mala nas costas. Aí o motorista viu aquilo, parou o caminhão e disse, rapaz, você não vai descer a mala? Ele falou que eu estou acostumado com ela. Desce ela e coloca do lado. Jesus quer te ajudar a carregar. Amém? Jesus quer te ajudar a carregar. Mas você precisa ter ele como um amigo.
Não é um conhecido, é um amigo íntimo. Amizade, relacionamento. Resolve só vir na igreja e não ser a igreja? 2 colegas estavam na academia, cristãos. Um estava com problema no casamento, o outro estava vivendo muito bem, graças a Deus. Aí o que estava com problema disse assim para o amigo dele que estava bem, servindo a Deus. Ele disse assim: ó, eu vou na igreja hoje. Aí ele respondeu assim: eu queria ver a igreja em você. Porque ir na igreja é fácil, ver a igreja em você aí é mais difícil. Ir na igreja é fácil, ser a igreja tem que nascer de novo, tem que se converter, tem que se submeter à vontade do Senhor. Então não é só ir, é ser a igreja. Você precisa ser a igreja. Vir à igreja é muito bom, é maravilhoso, a comunhão é essencial, precisamos disso. Mas só vir não resolve. Tem que mudar aqui. Tem que mudar aqui. Amém? Próximo ponto. Versículo número 4. Nós já vamos para o encerramento. Atos, voltem a Atos, capítulo 3, versículo 4. Como é que está a história, pastor? Que ponto que está a história? Pedro e João vão à oração, à hora nona, sacrifício vespertino. Tem um coxo na porta, chamada Formosa, vê aqueles 2 homens vindo e olha para eles e pede uma esmola. Versículo 4. E Pedro com João fitando os olhos nele. Isso aqui é profundo. Esse fitar os olhos é olhar aonde a visão não alcança. É olhar profundo. É olhar e encarar aquela pessoa. Fitando os olhos nele, disse: olha para nós. O que nós aprendemos aqui nesse quarto ponto? Pedro e João olham para aquele homem e veem que ele vê o que ele realmente estava precisando. Pedro e João olham para aquele homem e vê o que ele realmente estava precisando. Ele não precisava de esmola. Ele não precisava de dinheiro. Ele achava que precisava, mas ele não era a principal necessidade dele. Mas ele estava acostumado com aquilo. O coxo nunca pensou na salvação da sua alma, muito menos na possibilidade de ser curado. Sabe que muitas pessoas estão com tantos problemas, só que o problema maior do ser humano a gente sempre deixa para último plano. A salvação da nossa alma sempre fica por último. Deus sempre fica em último lugar. Por que a gente faz isso? Eu e você. Por que a gente faz isso? Aí eu me lembro da história do menininho. A mãezinha dele disse para ele assim: Joãozinho, ó, 2 moedinhas, uma é para você, a outra é a ofertinha do culto de domingo. Aí ele saiu faceirinho, né? Foi brincando com a moedinha, foi no mercado gastar a moedinha dele, e com as 2 moedinhas na mão, uma era da oferta do culto de domingo, a outra era para ele comprar um docinho. Ele foi correndo, brincando, aí ele tropeçou, aí uma das moedas caiu no bueiro, ele olhou para si e falou: ih, Deus, foi a moeda da oferta. Por que sempre vai o de Deus primeiro? Por que sempre Deus fica em segundo plano? Por que a gente faz isso? Por que ele não diz: puxa, Deus, foi a minha moedinha? Não, Senhor, foi a tua moeda. Esse homem, ele nunca parou para pensar na salvação da sua alma, e muito menos na possibilidade de ser curado. Mas Pedro e João fitou os olhos naquele homem e viu a sua verdadeira necessidade, a salvação da sua alma. A salvação da sua alma. Quantos têm certeza do dia de amanhã aqui? Quantos me garantem que vão abrir os olhos ao sair do sol amanhã? E quantos têm certeza do destino da sua alma? Por que a gente não se preocupa com isso? Por que a gente não vê esse tipo de assunto nas rodinhas no futebol? Eu jogo futebolzinho, sou ruim, mas jogo. Na roda do futebol com a gurizada lá, se fala de tudo. De Deus, da salvação, no trabalho. Você já chegou numa rodinha no trabalho que estão falando: oh, você viu aquele texto que está na Bíblia? Você já pensou o que acontece depois que a gente morre? A gente não ouve isso. Por quê? As pessoas sempre deixam Deus em segundo
plano. Por quê? Você já parou para se perguntar por quê, irmão? Nós deixamos Deus em segundo plano. A salvação da nossa alma, o que Deus fez por nós, nós deixamos em segundo plano. Por quê? Por que fazemos isso? Agora está aquela rodinha bem legal ali no trabalho, no futebol, na faculdade. Todo mundo, aí você chega lá e diz assim: já leram a Bíblia? Já ouviram falar sobre Jesus? Aí eu estou indo, pessoal, boa noite. Outro sai para lá, outro sai para cá. E você fica sozinho. Porque as pessoas correm de Deus. Mas a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante dele. Quer eu queira, quer não. E terei que prestar conta de todas as oportunidades que foram me dadas. E eu disse não. Amanhã. Confiando em algo que não me pertence, o amanhã. A esperança daquele homem termina quando Pedro afirma que não tem prata nem ouro. Imagine a frustração dele, gente. Olha só, o versículo 5 diz assim, ó: e olhou para eles esperando receber alguma coisa. Aquela expectativa. Vai vir uma oferta, vai vir uma moeda, vai me dar alguma coisa. Aí Pedro: não tenho prata nem ouro. Então sai daqui. Então some daqui. Aí eu ouvi a história do pastor Neil Barreto. Ele parou no trânsito lá em São Paulo. Aí veio um menininho e disse para ele assim, baixou o vidro e disse: me dá um dinheiro. E o pastor Neil, ele disse que ele não dá dinheiro. Ele não dá. Ele almoça, já almoçou com vários mendigos, com várias pessoas pedindo esmola. Ele leva no restaurante e dá comida e almoça com a pessoa. Já cansou de comer no chão com as pessoas, mas ele não dá dinheiro. Aí ele perguntou: por que você faz isso? Aí o menino disse: porque a minha mãe, se eu não vim pedir, ela me bate. Aí ele olhou para o menino e disse: eu não vou te dar dinheiro. Aí o menino olhou para ele e falou: então você vai. Mandou ele para aquele lugar e saiu. Porque o que o menino queria dele era uma esmola. Se ele não tem, então você não me interessa. Esse homem, o versículo 6, o versículo 5 que nós lemos e o versículo 6, a esperança daquele homem terminou quando Pedro disse: não tenho, nem prata nem ouro. E a esperança dele se acabou, porque a esperança dele estava na moeda, estava no ouro, estava na prata. A frustração é tanta que nem as palavras de Pedro. Olha só o versículo 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso. A frustração era tanta que ele nem quis saber o que era. O que tenho, isso eu te dou. Aí ele diz: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta aí. O que aconteceu? Ele não andou. A frustração era tanta porque Pedro não deu para ele o que ele queria, que as palavras de Pedro: em nome de Jesus, levanta e anda, não surtiu efeito nenhum no coxo, não gerou fé, porque ele queria só a esmola. Aí o que tem que acontecer? Que no versículo 7, Pedro então ajuda o homem a exercer fé no nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Versículo 7. Quando Pedro diz no versículo 6: levanta e anda em nome de Jesus, o coxo continua no chão lá, parado no chão. Ele não levantou. Os irmãos entendem? Ele não levantou. Ele estava frustrado. Quantas pessoas assim? As pessoas que procuram Jesus pelo que Ele pode dar. As pessoas que procuram Jesus por interesse, que servem a Deus por interesse. Ó Senhor, irmãos, meu Deus do céu, isso aqui é muito grave. Eu cresci, eu aprendi a pregar a palavra de Deus, ouvindo pregadores. E a base da minha mensagem no início, eu não conseguia apresentar o Evangelho como uma oferta de salvação. Josias, eu apresentava o Evangelho como uma possibilidade de você alcançar aquilo que você deseja.
Vai na igreja que Deus vai abençoar a sua vida financeira. Eu já preguei assim, meninão novo na fé, vi as pessoas pregando, os pastores pregando, eu disse, não, então isso aqui está certo. Mas aí quando eu comecei a estudar a palavra de Deus a fundo, eu disse, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. Porque se você atrai as pessoas com ofertas que Deus nem sempre vai dar, o dia que ela não receber aquilo, ela vai embora. Se você atrai as pessoas para a igreja com a promessa de que elas vão ficar ricas, o dia que elas não ficarem, que elas perceberem que não vão ficar, elas vão embora. O evangelho não é isso. Se você atrai as pessoas para a igreja com a promessa de que ela vai ser curada e ela não é curada, ela vai embora. E ela vai ficar com raiva de Jesus. E o culpado sou eu que estou pregando e prometendo algo que Jesus nunca prometeu. Jesus nunca prometeu riqueza. Prometeu? Não. Nunca. Se eu prometo, a responsabilidade é minha. Você pode vir cobrar de mim. O evangelho é uma oferta de salvação. A sua alma perdida igual a minha. O evangelho é uma oferta de salvação para pecadores como eu e você. Esse é o evangelho. Se você vem na igreja para ouvir o evangelho, entender o evangelho, para crer em Jesus e ser salvo, é essa a motivação que deve te trazer nos cultos, porque o amanhã não te pertence, daqui a pouco nós morremos e iremos para a eternidade, ou junto do Senhor, ou separado dele. E é você que escolhe. É você que escolhe. Aquele homem se frustrou porque ele queria a oferta, a esmola. Eu quero prata, eu quero ouro. Pedro diz, em nome de Jesus, levanta e anda, eu tenho algo melhor para te dar. Ele fica no chão. Aí no versículo 7 diz assim, eu tomando-o pela mão, Pedrão foi lá, pegou ele pela mão, vem cá rapaz, eu vou te ajudar. Levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Ele pisou no chão. Ele percebeu que algo aconteceu, mas alguém teve que ajudar ele. As pessoas estão tão mergulhadas no seu egocentrismo, na sua egolatria, adoração a si mesmo, as suas necessidades, que elas precisam da sua ajuda para crer em Jesus. Elas precisam do teu exemplo para crer em Jesus. Elas precisam que você e eu peguemos na mão delas e ajudemos elas a darem o primeiro passo. Porque elas não têm força. Estão cegas, mortas espiritualmente. Preciso de você. Jesus vai ter que usar alguém como usou Pedro. Muitas vezes você terá que carregar pessoas nos braços até que elas possam andar sozinhas. Eu já fiz isso muitas vezes. E você, está pronto para isso? Para fazer com pessoas aquilo que fizeram com você? Ou fazer por pessoas o que fizeram por você? Segurar nas suas mãos, te carregar nos braços até você conseguir dar os primeiros passos sozinho? Esse é o evangelho. Foi isso que Jesus fez com a mulher samaritana no capítulo 4 de João. A mulher conheceu Jesus, Jesus revelou toda a vida dela, a situação miserável que ela vivia. Ela disse, ó, o Messias virá. Jesus disse, eu sou o Messias. Ela creu em Jesus e foi e pregou para toda a sua cidade. Para toda a sua cidade. Um mundo de pessoas, multidões de pessoas vieram ao encontro de Jesus, por causa do testemunho daquela mulher. Mas Jesus teve que ajudar ela a dar os primeiros passos. Você está pronto para isso? Pessoas vão procurar você, pessoas vão precisar de você. No nosso tempo, as pessoas estão tão frustradas com males da vida que elas não conseguem se levantar sozinhas. Não é verdade? Provérbios 17:17. Decore esse versículo. Em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce um irmão. É na angústia que o irmão, o verdadeiro irmão, aparece. Quando está tudo bem, tudo tranquilo, está rodeado de amigo. Agora quando a situação não está legal, só ficam os verdadeiros
amigos. Amém? E último ponto, a gente encerra, versículo 8. Aquele homem se levantou, seus pés se firmaram. No versículo 8 diz que, exaltando ele, pôs-se em pé. Sabe? Às vezes a gente vai na igreja forçado porque alguém convidou. A primeira vez foi assim comigo. Meu tio, o presbítero Valdemar, ele me convidou para ir na igreja. Eu disse para ele, tá, eu vou, só para ele parar de incomodar. Aí ele veio na segunda-feira e disse, puxa, você não foi. Aí eu fiquei com vergonha porque ele disse, me repreendeu. Eu falei, não, no próximo domingo eu vou. Eu fui. Fui obrigado. Ah, mas depois que eu senti o poder de Deus, e eu nunca mais saí da presença do Senhor, porque a palavra entrou no meu coração. Eu vejo isso aqui nesse homem. Um homem que já estava mandando Pedro e João sumir dali, porque o que ele queria, Pedro e João não queriam dar. Aí quando ele é curado, quando Pedro ajuda ele a se levantar, no versículo 8 diz que ele saltando, pôs-se em pé, andou, entrou com eles no templo, no lugar que ele nunca havia entrado, saltando e louvando a Deus. É isso que Deus quer. Deus quer que você entre no templo. Deus quer que você entenda que o véu se rasgou, que você tem acesso ao lugar santíssimo, à presença dele. Você não precisa de intermediário, somente Jesus. Esse homem nunca havia entrado no templo. Tem pessoas que frequentam igrejas há muitos anos e nunca conseguiram entrar no templo, na presença de Jesus, na presença do Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus quer que você faça. Entre no templo, não só nesse, mas na presença do Deus Todo-Poderoso. Ai, quando isso acontece com a gente, é bom demais. Qual que é a lição aqui do versículo 8? Pela primeira vez na vida, aquele homem entrou no templo. Precisamos nos desprender de todo julgo, olha só, de todo julgo religioso que nos impede de entrarmos na presença do Senhor e louvarmos ao eterno Deus. Porque o que não permitia que esse homem entrasse no templo? As leis. Ele era impuro, a religião. Mas quando eu tiro a religião fora, aí eu entendo que eu tenho acesso a Deus, direto, sem alfândega, sem intermediário, só através de Jesus. Amém? Encerrando, aquele homem era conhecido de todos os que frequentavam o templo. Versículo 10. Versículo 9, melhor dizendo, e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Verso 10, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. O mesmo lugar que ele praticamente passou toda a sua vida, foi aonde ele recebeu o seu milagre. O milagre na porta formosa. Ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecia. As pessoas ficaram olhando, mas não é o coxo, não é o coxo. É o coxo que estava sentado na porta, desde a infância que ele veio aqui. O que aconteceu? Ele teve um encontro com o Senhor. Isso muda tudo. Verso 10. Que tipo de discípulo de Jesus eu quero ser? Que tipo de discípulo de Yeshua eu quero ser? Aquele que se acomoda na porta formosa ou aquele que adentra no lugar santíssimo? Aonde você está? Na porta formosa? Se contentando com esmolas espirituais? Ou você já entrou no lugar santíssimo? Ó, faz hora. Qual é o convite nessa noite? Para você entrar no lugar santíssimo. O que você quer fazer hoje? Hebreus, olha lá em Hebreus, abre a sua Bíblia em Hebreus. 2 versículos, 2 textos e eu encerro. Hebreus capítulo 4 e o versículo 14. Hebreus 4 e 14. Quando você procura, ouça a minha pergunta. O que você quer fazer hoje? Vai continuar na porta? Ou entender que tem acesso a Deus através de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach?
Vamos continuar na porta. Mas pastor, quem entrava no lugar santíssimo no Antigo Testamento era fulminado. E agora como é que é? Hebreus capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Quem? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele sofreu como você sofre, ele chorou como você chora. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O que eu faço agora então? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu preciso ter medo? Então, capítulo 10, versículo 19 de Hebreus mesmo. Esteja em pé para ler esse versículo, por favor, a gente encerra. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, porque a gente não podia, pelo sangue do Machia, Yeshua, Jesus, pelo novo e vivo que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, e tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retemos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Jesus breve virá. Jesus breve